Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayani Namane Sri Krishna Lila Katanya Sudaksham Navdhari Madhuri Gunashayuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanantam Shrasa Namami Tridandina Bhakta Shiro Manincha Sri Krishna Padabda Dhritai Karidi Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanantam Satatam Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinyayaraditvam Nayaman Charanatikam Ya Shila Bhaktivinoda Thakur aqui de Mahagranta Javadharma aqui. Então, vamos dar continuidade ao nosso Javadharma, que estamos no capítulo 5, que está intitulado Vaidhi Bhakti é eterno. Eterna, né? Bhakti é eterna. Então, estava aqui na discussão do Lahiri Mahashaya com seu filho Devidasa. E eles estavam falando sobre Vigraha, ou seja, as deidades, também chamados de Thakuras. Thakura quer dizer adorável. Tem Bhaktivinoda Thakura, no Drama das Thakura, quer dizer que eles são dignos de adoração. Então, o Devidasa, a gente parou na pergunta que o Devidasa fala, vem cá, Sri Vigraha, que é outro nome, né, da deidade, que é adorado, ele é feito por um ser humano. Então, como é que ele pode ser eterno? Que eles estavam nessa discussão, né? O Lahiri fala assim, esse Vigraha que é adorado pelos Vaishnavas não é assim, né? Porque ele tinha falado uma diferença entre a adoração de Vigraha dos Advaitavadis e dos Vaishnavas. Então, fala assim, Bhagavan não é sem forma como Brahma. Ao contrário, ele é todo-poderoso, né? Ele é a personificação concentrada da eternidade, do conhecimento e da bem-aventurança. Esse é o Satchid Ananda Ghana Vigraha, que é a deidade adorável pelos Vaishnavas. A forma transcendental, né, de Bhagavan é primeiro revelado na consciência pura da diva. Então, ela é refletida em sua mente. Ok? A forma externa da deidade, ela é feita de acordo com essa forma transcendental que é revelada na mente. E, pelo poder de Bhakti Yoga, o Satchid Ananda, essa forma Satchid Ananda de Bhagavan, então se manifesta na deidade. Quando o devoto tem o darshana, na visão da deidade, ela se une com a forma transcendental de Bhagavan que o devoto vê em seu coração. Então, o que acontece, né? Na verdade, a deidade, como a gente fala, né? Ela está no coração do Vaishnava. Vaishnava puro, né? E esse Vaishnava puro, ele vê essa deidade. E ele pede para ela ser feita. Alguns Vaishnavas fazem mesmo, né? Eles mesmos constroem, digamos assim, a estátua. Né? E a deidade que está no coração deles é transferida para essa estátua, digamos assim, e ela vive, né? Ela começa a se manifestar. Tanto que tem várias histórias da deidade se manifestando para essas pessoas, né? Que são especiais, não são pessoas comuns, óbvio, né? Elas podem ver isso. Tem Lokanatha Dasa Goswami, que é bem interessante, tem uma história. Opa, estou ajeitando aqui. Isso aqui não está muito bom. Vou fazer o contrário. Enfim. A deidade dele, Radha Vinoda Bihari, apareceu porque ele viu que muitos outros Goswami, Sanatana, Rupa, eles estavam adorando deidade, ele teve vontade, ele falou, puxa, todo mundo tem deidade, mas eu não tenho.
para cuidar e tudo. Então, Radha Vinoda, ele estava no leito do Yamuna, ela se manifestou, né, Krishna se manifestou na forma de um aborígene, e ele carregou a deidade, ou seja, o próprio Krishna carregou a deidade e deu para Lokanatha Goswami. Né? Porque é engraçado que, né, o Srila Gurudeva, ele fala uma vez que Lokanatha, mais ou menos, ele fica, poxa, eu tive um desejo, né? Os Vaishnavas são completamente entregues, então quando eles têm qualquer desejo, eles meio que se, poxa, não era para eu ter esse desejo, meu desejo é sempre satisfazer o desejo de Radha e Krishna. Então eles meio que, não, vou esquecer esse negócio aí, porque eles nunca querem se satisfazer, apesar de que o satisfazer deles é satisfazer Krishna. Né? Então ele meio que, poxa, não, vou deixar esse desejo de lado. Porém, Krishna ele é atraído justamente pelos Vaishnavas, como a gente sempre fala aqui. Né? Então, Krishna estava numa boa, estava no rio, né, Yamuna lá, que a gente sabe aquela história que quando os muçulmanos invadiram, né, Vrindava, né, aqueles lugares sagrados, muitos brahmanas esconderam as deidades, e uma delas foi Radha Vinoda. E então, né, ela estava numa boa, dentro de Yamuna, tranquilinha. Né? Yamuna é uma duty, é uma mensageira de Krishna e tudo mais. Só que ele sentiu aquele impulso, né? A força do Vaishnava pura é tão grande, né? Que ele falou, eu quero ser adorado. Né? Deu uma vontade, eu não quero mais ficar aqui. Então, essa que é a verdadeira deidade. Né? E ele continua assim, a deidade que os jnanis, né, aquelas pessoas que procuram... eu não vi esse negócio. Estou aqui. Espera que eu estou lutando um pouco aqui com esse... vai ficar assim mesmo. Então, as deidades que os jnanis adoram, né, contudo, não é assim. Né? Eles pensam que ela é meramente uma estátua feita de elementos materiais. Porém, aquele estado de Brahma é presente enquanto eles conduzem a adoração. Depois que isso acaba, ela vira estátua de novo. Né? Então, mais ou menos que depende do condutor, né, do sacerdote que está fazendo aquilo ali, porque ele é Brahma. Agora, você deve considerar a diferença entre os dois tipos de conceitos de deidade e seus respectivos métodos de adoração. Quando alguém obtém Diksha Vaishnava, né, pela misericórdia de um guru genuíno, ele será capaz de observar o resultado de ambas, né, e entender essa diferença de maneira correta. Tudo bem? Aí o David Dassa fala assim, sim, agora isso faz sentido para mim. Eu vejo que os Vaishnavas não são apenas fanáticos, levados por uma fé cega. Ao contrário, eles são dotados de uma discriminação sutil, né? E de um insight interno, uma coisa assim. Existe uma diferença grande entre a adoração de Srimurti, né, e a adoração temporária de uma forma imaginária do Senhor, que sim, foi imposta num objeto material. Não existe diferença entre os procedimentos externos de adoração, mas uma vasta diferença de fé entre os dois adoradores. A gente já falou, né, da outra vez, que as pessoas que não são Vaishnavas, no sentido mais profundo, né, esses Advaitavadis, em geral, eles adoram a adoração, ela é simplesmente um meio, não é o fim. Inclusive, eles dizem que a gente é meio atrasado, assim, os Vaishnavas são meio atrasados, são bons e tudo, mas são meio atrasados porque ainda estão limitados muito a uma forma, ainda necessitam de uma forma para entender Brahma.
Então, diz que eles já passaram por essa fase de adorar a forma, às vezes, né? E eles já estão num nível superior, porque ele já veio não forma, né? Por isso, mas mesmo assim, para eles, no começo, eles adoram isso, mas, como a gente falou, eles adoram para um dia não adorar mais. Porque como não vai ter diferença, eu vou adorar a mim mesmo, não vai existir nem ação da adoração nessa plataforma de Brahma, né? Não existe mais essa diferença entre o adorador e o adorado. Beleza? Assim, eu vou deliberar sobre isso, é o Devidas. Lembrando que ele é estudante de Nyaya, de lógica, então ele vai um, processar tudo aquilo pela lógica, né? Pai, hoje a minha maior dúvida foi assim dispersa, né? Foi solucionada. Agora eu posso dizer enfaticamente que a adoração dos Jnanis é uma mera tentativa de enganar Bhagavan. Então, a princípio, ele está concordando com tudo, né? Eu vou submeter esse assunto aos seus pés novamente, mais tarde. Depois de dizer isso, Devi Vidyarata Neshambhu, que é aquele amigo dele que veio, né? Foram para suas casas, né? E eles se retornaram para a casa do pai dele mais tarde, porém não teve a oportunidade deles conversarem, né? E ficou para outro dia, porque eles começaram, os Vaishnavas quiseram fazer kirtan, esqueceram esse negócio. No dia seguinte, todos sentaram-se no caramanchão de Paramahansa Babaji, que era o líder, né? E o Devi e o Shambhu sentaram-se perto do pai dele ali. Nesse momento, então, Kazi é um líder muçulmano, né, da vila de Brahmana Pushkarini, chegou lá. E quando os Vaishnavas viram-no, eles se levantaram e prestaram reverência a ele. E o Kazi também assim o fez. Paramahansa Babaji disse: você é abençoado porque você é um descendente do Chandikazi, né, que foi objeto da misericórdia de Mahaprabhu. Por favor, conceda-nos tua misericórdia. Então, esse Chandikazi, quem já leu o Chaitanya Charitamrita, viu que, né, sabe que Chaitanya Mahaprabhu veio na época da invasão muçulmana, então, né, tinha essa influência muito grande dos muçulmanos em Navadvipa. E eles não gostavam muito assim, dos hindus, né? A gente sabe que tem essa briga antiga entre os hindus e muçulmanos. Esse Chandikazi, a população muçulmana reclamou para ele que os hindus estavam fazendo muito barulho, né, com os kirtans, fazendo essas coisas assim. E eles até falam assim, pô, Deus não é surdo, não precisa gritar tanto, não. Porque os Vaishnavas são meio, às vezes, né, muito enfáticos, e nos kirtans o pessoal grita muito. Então, eles foram reclamar com o Kazi, e o Kazi mandou os devotos parar, né, para continuar a cantar, e os soldados acabaram quebrando os muridangas, foi meio tenso a coisa. Aí foram falar com o Mahaprabhu, a Mahaprabhu, não, aí, vamos parar não, vamos fazer. Aí ele realizou um grande Nagara Sankirtana, né? Que é o Sankirtana, essa glorificação feita em Nagara, na cidade, quando sai para cantar nas ruas. E era um grupo grande, que eram muito grandes, várias mridangas, eram centenas ou milhares de pessoas. E carregando tochas, ou seja, teoricamente eles fizeram isso à noite. Então eles vinham cantando Hare Hare Namah Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. E Mahaprabhu liderando. Na verdade, ele fez subgrupos com
Nityananda liderando um grupo, Advaita Prabhu em outro, e assim por diante. E se dirigiram para casa do Kazi. Casa do Kazi. E quando ele viu aquela multidão com tocha, ele falou, caramba, vamos tocar fogo na minha casa aqui, né? Ele ficou, ele não saiu de casa, não. Só que o pessoal ficou meio exaltado, né? A turba, tem que controlar a turba. O pessoal, às vezes, fica meio exaltado, quer partir para a violência, e não é a praia de Chaitanya Mahaprabhu, né? Mahaprabhu, ele é da paz, do amor. Ele não veio com esse intuito, né? Ele não é Sri Rama, que fazia até o próprio Krishna, né? Ele matou, entre aspas, como a gente sabe que ninguém morre, ele matou uns asuras e tudo mais, né? E o Kazi estava agindo de uma forma assúrica. Ele falou, não, o pessoal assim, ele controlou, eu vou falar com ele. E entrou na casa do Kazi. O Kazi, óbvio, acabou recebendo ele, e ele, inclusive, eles tinham um certo relacionamento familiar. Né? O Kazi era um parente um pouco distante de Mahaprabhu. Então, eles conversaram, né? E o Kazi, inclusive, relatou um sonho que ele tinha tido, né, na noite anterior, que apareceu um leão para ele e falou que ele não poderia perturbar o Sankirtana, né? E ele mostra o peito para Mahaprabhu, que diz que esse leão rasgou o peito dele, e ele mostra marcas de garra aqui, né? Foi, na verdade, nesse enradeiro, né? Que aparece para ele, que já é uma bênção. E ele acaba conversando com Mahaprabhu fala para ele que por que ele está fazendo aquilo, nós somos parentes, e mostra para ele que não tem diferença, muita diferença, entre os ensinamentos do Corão e os ensinamentos hindus, entre aspas. E é interessante que o Kazi, ele acaba permitindo o Sankirtana, né? E fala assim, de hoje em diante, todos os meus descendentes vão permitir. Né? É tipo uma lei, ele cria uma lei, e todos os meus descendentes, que, né, posteriores, óbvio, né? Descendente vai ser posterior, eles vão permitir o Sankirtana, né? Não vão proibir. Mas essa ordem é cumprida, né? Diz que até hoje, se existe algum descendente, eles têm uma ligação forte com o Mahaprabhu. Por isso que ele fala assim, né, que esse outro caso, que eu acho que ele não põe o nome, não, só lá o título, né? Chandikasi. É descendente do Chandikasi. Que ele fala que ele é um objeto da misericórdia de Mahaprabhu. Então, o Kasi diz assim, pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nós nos tornamos objeto da misericórdia dos Vaishnavas. Gauranga é o Senhor da nossa vida. Nós não fizemos nada sem primeiro oferecer nossos Dandavat pranamas a ele. Lahiri Mahashaya, né, o pai aquele cara que está meio perturbando ele, era um erudito também em Farsi, ou seja, a língua que os muçulmanos falavam, tipo um persa na Índia, naquela época, né? E ele estudou os 30 sefaras do Corão, são divisões lá do Corão, né? A gente chama Alcorão. Na verdade, Alcorão quer dizer o Corão. E muitos livros dos sufis, que é aquele segmento mais esotérico dos muçulmanos. Então, ele pergunta sempre o Kazi, de acordo com sua ideologia, qual é o significado de mukti, de liberação? O Kazi responde assim, o que vocês se referem como diva, ou seja, alma individual, nós chamamos de ru. Não sei se essa pronúncia é certa, eu não sei árabe. Este ru está encontrado em duas condições. Ru mudharad, que é a consciência, né, a alma liberta, o consciente, e ru tarkib, ou seja, a alma condicionada. O que vocês se referem como espírito, chit, né, alma, nós chamamos de mudharad. E o que vocês chamam de achit, a gente chama de jism. Mudharad
Mujarrad, que é a diva, né? Está além dos limites do tempo e espaço, enquanto o outro jisme, a matéria, está subordinado a esses dois fatores. A alma condicionada, né, tem uma mente material e é ignorante, né? Malput, que eles chamam. As almas liberadas são puras e estão à parte de todas as contaminações do mundo material e residem na plataforma espiritual, que é conhecida como Alana al-Mashal. O Uru se torna, né, a diva, se torna pura, na verdade ela já é pura, mas ela se purifica, né, digamos assim, por meio do desenvolvimento gradual de Ishq, que é o nome que eles vão dar para Prema, amor divino. Não existe influência da matéria namorada ou de Khoda. Khoda é Deus, é o nome árabe para Khoda. Que também é Allah, ou Khoda. Que foi trazido pelo profeta Paingabar Sahib, que é lá, né? Não é, mas Mohammed. Mesmo assim, o Uru permanece como um servo e o Senhor como mestre. Então, ele está contando aqui que mesmo no Corão existe essa diferença, né, entre a divindade e o próprio Deus, né? As religiões abraâmicas, elas têm isso bem de interessante, né? Ou seja, as religiões que vêm de Abraão, elas têm essa coisa que acho que a gente falou até outro dia, que no Oriente tem muita o Advaitavada, ele é muito mais proeminente, é muito mais nítido. Aqui não é nítido isso. Nenhum cristão ele quer se tornar Deus, né? Apesar de não ter uma concepção assim, muito definida de Deus, como na cultura védica tem, mas ninguém quer. Pergunta para um cristão, um muçulmano, um judeu, se ele quer se tornar Deus, ele vai se tornar Deus. Nem ele pode falar, o que é isso? Está maluco? Né? Isso é legal, bem interessante isso. Já, né, as religiosidades orientais, a gente vai ver que tem essa coisa, né? O budismo, a Advaitavada, ele se acha a própria divindade, né? E esse é um diferencial bem interessante, né, para a gente. Então, portanto, o relacionamento entre o ser, né, e Koda, Deus, é eterno. E a liberação, Mukti, é, na verdade, alcançar esse relacionamento na forma pura. Ou seja, mesma coisa que a gente, né? O Corão e a literatura dos sufis explicam essas conclusões, mas nem todos podem entender. Gauranga Mahaprabhu, misericordiosamente, falou a Chandikase todos esses pontos. E desde essa época, nós temos sido seus de Mahaprabhu, bhaktas puros. Legal, né? E Lahiri fala assim, qual é o ensinamento principal do Corão? O caso fala, olha, de acordo com o Corão, né, a morada pessoal do Senhor, que é a realização máxima do mundo espiritual, é conhecida como Behest. Behet. É um fato que não existe uma adoração formal lá. Ainda assim, a vida em si é uma vida de adoração, ibada. Os residentes dessa morada estão imersos em bem-aventurança transcendental, porque eles estão vendo o Senhor. Este é o mesmo ensinamento que foi apresentado por Sri Gauranga Deva. E o Lahiri pergunta assim, então o Corão aceita que o Senhor tem uma forma transcendental? O Corão afirma que o Senhor não tem forma. Porém, Sri Gauranga Deva falou para o Chandikase que esse ensinamento do Corão significa que o Senhor não tem uma forma material, né?
Isso não impede a existência da sua forma espiritual pura. Paigambara Sahib, né, Muhammad, disse que o amor divino, desculpa, viu a forma divina, amorosa do Senhor de acordo com seu nível de capacidade. Os relacionamentos, os sentimentos transcendentais, que são características de outras raças, ficaram assim a parte dele. Ele não pôde perceber isso. Ou seja, ele está falando aqui que o Muhammad, né, ele teve uma visão da transcendência de Krishna, né, mas de acordo com a capacidade dele de entender. Que é como o Bhaktivinoda Thakur, ele fala sobre vários tipos, essas principais religiosidades, ele fala que são diferentes, as autênticas, óbvio, né? São percepções diferentes de Bhagavan que cada um tem. Por isso que tem muitas religiosidades, porque é de acordo com a capacidade de entendimento do adorador. E ele falou que o Mohamed não teve essa capacidade de ver outras raças, como na cultura védica, né? Tem essa amplitude de ver todos os tipos de raças, que é super interessante isso, porque você pode entender melhor e respeitar, né? Se você entende melhor as outras, a religiosidade alheia, autêntica, né? A gente tem que definir isso aqui, porque tem muita coisa que é invenção, né? Então, é meio complicado aí, né? Mas quando é autêntico, ou seja, quando esses profetas, eles realmente eles têm um vislumbre da divindade, só que de acordo com a sua capacidade. Então, eles não têm uma coisa completa, não têm uma visão completa às vezes, mas de um aspecto da divindade que é autêntico, não tem nenhum problema. Porém, o problema é que mais tarde, com a gente também isso acontece, as pessoas começam a deturpar aquilo ali. Muita gente começa a deturpar, né? Aí torna-se uns fanatismos, umas loucuras, né? Aí surgem microvariações de uma coisa que é autêntica, né? Então, ele continua aqui, o Lahiri. Qual é a opinião dos sufis a esse respeito, né? Que essa parte do Islã mais mística. Eles aderem à doutrina de Ana al-Halik, que significa eu sou Khuda, né? O Sufi, a doutrina Sufi do Islã é exatamente a mesma que a do Eitavada, né? Então, interessante isso, que os Sufis eles são mais místicos e eles têm essa concepção de que eles são a própria divindade. É bem legal isso. E é interessante a gente notar que quem tem essa visão de que eu sou a divindade, às vezes eles são até mais tranquilinhos. Você vê que eles não brigam muito. E aqueles que têm a visão diferente, que eu estou aqui e Deus está lá, né, tem essa diferença, eles são mais briguentos. Pode reparar isso. Pode reparar. A maioria é briguento, né? Tu vê que os budistas não são muito briguentos. Já viu? A Advaita, né? Briguento, não fica brigando, não quer impor, porque eles acham a ele é divindade também. Então não vou impor a minha religiosidade para você. Tudo é a mesma coisa. E é interessante isso, como isso reverte numa coisa ruim. É bom externamente, mas reverte numa coisa ruim. Já digamos assim, os duaitas, que vêm essa dualidade, eles querem impor a visão nos outros, né? Isso eu estou falando do nível baixo, né? A pessoa mais elevada é diferente. Então, pode reparar, quem briga muito, quem brigou na história é muçulmano, é cristão, né? Judeu na época, e antigamente brigava, agora também que eles brigavam. Agora vai lá do outro lado quem brigou. Já viu budista criando briga? Eu não me lembro. Advaita arrumando briga? Eu não me lembro, não. E é interessante que isso atrai mais as pessoas comuns. Pô, o cara é pacífico, não briga, né? Tudo chanto, chanto. Os outros vivem querendo impor essa religiosidade para cima de mim. Ah, não quero não, cara chato, fanático.
Interessante essa característica. E o Lahiri fala assim, por fim, você é um sufi? Ele, não, não, não. Nós somos devotos inadulterados. Gauranga é nossa vida. Então, a discussão, né, ainda durou e, finalmente, o caso ofereceu os Vaishnavas e foi embora e tudo acabou. Os Vaishnavas acabam com Kirtan. Você vê que nas histórias, os Vaishnavas sempre tem essas coisas, depois acaba tudo em Kirtan. Tem tudo acaba em pizza, tudo acaba em Kirtan. Então, no capítulo 6 é Nitya Dharma, ou seja, o Dharma eterno, raça e casta. Então, o David, você lembra? Ele estava assistindo aquilo ali, o filho do Lahiri Mahashaya, que é o David Dacia. E ele está dizendo que ele ficou meio, eu vou resumir um pouco, ele ficou falando, pô, papo estranho, esse negócio está estranho, né? Como é que eles deram tanta importância ao muçulmano? O muçulmano, ele está fora dos varnas e ashramas. Quem viu um especial de sexta-feira que fala no Varnashrama Dharma, eles são uns párias, na verdade. Eles não seguem a cultura védica. Por que os Vaishnavas estão dando tanta importância a ele, estão prestando reverência? Que papo é esse? Todo mundo se levantou, coisa estranha. Né? E ele tinha essa ideia que os brahmanas são o máximo. Né? Você tem que nascer como um brahmana para poder fazer muitas coisas. E ele ficou meio encasquetado com aquilo ali. Ele falou, pô, estranho. Acho que eles estão, sei lá, estão deturpando aqui as leis, os shastras e assim por diante. Olha, como é que o Paramahansa Babaji, que é um líder ali, ele fez isso aí, né? Ficou meio aquilo ali. Então, nessa noite, o Devidata falou, Shambhu, olha, eu não posso ficar em silêncio com esse treco, eu vou ter que falar alguma coisa. Então, eu vou convocar um debate para ver que história é esse desses Vaishnavas. Ele falou, foi aqui em Navaduipa que grandes eruditos como Sarvabhauma e Shiromani discutiram Nyaya Shastra e Raghunandana escreveu as 28 verdades do Smriti Shastra. Né? Como é que os hindus e muçulmanos estão misturando essa coisa? Aqui em Navaduipa, onde esses eruditos falaram, né, exaltaram tanto Shastra e assim por diante. Será que os professores eruditos aqui de Navaduipa sabem disso? Né? Então, depois que eles, né, outro dia, eles fizeram lá a sua refeição e todo mundo, eles foram até o Paramahansa Babaji, né? E eles levaram vários outros eruditos para haver esse debate, né? Eles que eram cerca de 100 pessoas do lado dele. E ele até fala assim que ele chama o famoso Pandita, que é um erudito chamado Krishna Chudamani, e também Vidyaratna Mahashaya, Chaturbudya Padaratna e Samudgraha, e vários outros que ele trouxe ali. Né? E quando chegaram para o Paramahansa Babaji falou, inclusive era um dia nublado, ele fala assim, é dito que num dia nublado é um dia inauspicioso, mas esse dia se tornou muito auspicioso porque vários eruditos chegaram, que foram visitar a gente. Então, né, o Paramahansa sempre agindo com extrema humildade e respeitando as regras seculares. Né? Então, ele continua aqui, o autor. Né? Os Vaishnavas se consideram naturalmente mais insignificantes que uma grama. Então, eles ofereceram pranama, dizendo assim, Vipracharane Namaha. Ou seja, oferecemos nossas reverências aos Vipras. Os Vipras são outro nome para Brahmanas. Aos pés dos Brahmanas. Os Brahmanas Panditas, que se consideravam muito respeitosos, né, muito dignos de respeito, fizeram a mesma coisa e sentaram-se, por etiqueta, né? Os Brahmanas que Vidyaratna tinham preparado para o debate ofereceram pranama a Lahiri Mahashaya.
porque ele era o sênior, era a pessoa mais velha ali. Tu vê que é interessante que, apesar de tudo, eles têm um respeito formal. Isso é bom. Eles ganham sucrite também, né? Não é uma bate-boca. Lahiri Mahashaya, que era agora expert nas verdades confidenciais dos Shastras, imediatamente fez seus pranamas aos panditas. De todos os panditas, Krishna Shudamani era o mais eloquente. Ele, ele já tinha debatido o significado do Shastra com muitos outros panditas em Kashi Varanasi, né, que é ou Benares, que é a capital do Advaitavada, Mithila e numerosos outros lugares, e tinha derrotado todos os seus oponentes. Então, cara fera, né? Ele era baixo, uh, ele era negro, a cor dele, né, do corpo dele é um negro lustroso, né? Parece até do sul que tem uns negros assim, bem lustrosos, e tinha uma fisionomia assim grave, seus olhos brilhavam como um par de estrelas. Agora ele começou a discussão com os Vaishnavas. Chudamani fala assim: hoje nós viemos aqui ter o dash nos Vaishnavas. Hum, embora nós não concordemos com a sua conduta, nós admiramos muito ele por causa da sua devoção exclusiva. E ele cita um verso da Gita no 9.30, o Apichet Suduracharo Bhajatiman Ananyabhaki, que é polêmico, que fala assim: mesmo se a pessoa é um pecaminoso abominável, se ele me adora, Krishna está falando, né, com devoção exclusiva, ele tem que ser considerado um sadhu, uma pessoa santa, porque sua inteligência é firmemente situada numa determinação apropriada. Tá ligado? Ananya Bhakti, quer dizer, ele é firmemente está fixo em devoção a mim, né? É Man Ananya Bhakti, Bhakti, Ananya é exclusiva, a Man a mim, né, Krishna? Essa afirmação da Gita é nossa evidência, né? O Chudamani está falando. E por causa dessa conclusão, que nós viemos ver aqui o Dashna hoje. Então, eu não sei se isso foi um elogio, né? Eu acho que não foi um elogio do Chudamani, que ele fala, né, mesmo um pecador tem que ser considerado um santo, porque ele tem devoção exclusiva. Ele fala, a gente está vindo aqui por causa, a gente não concorda com vocês, mas a gente respeita por causa da sua devoção exclusiva ali. Então, não sei te dizer se foi muito um elogio que ele fez, né? Mas a gente tem uma reclamação aqui. Por que que vocês ficam na companhia dos muçulmanos? Sob o pretexto de Bhakti. Nós gostaríamos de discutir esse assunto com vocês. Quem for mais eloquente aí, melhor, dê um passo à frente, ele fala. Os Vaishnavas não gostaram nem um pouco. Na verdade, os Vaishnavas não gostam de discussão, como a gente já viu em outros temas aqui. Eles falam, poxa, eles querem fazer seu bhajan. O Vaishnava quer fazer seu bhajan ali, tranquilo, fazer as coisas, falar para os outros. Ele não gosta de ficar debatendo, eu tenho razão. Interessante isso, né? A gente tem que tomar isso aqui para você ver. Eles não gostam nem de discussão filosófica. E, infelizmente, tem muitas pessoas que ficam discutindo besteira, né? A gente tinha que ler o Javadharma para se tocar aqui, ficar defendendo pessoas que não têm nada a ver, teorias que não têm nada a ver. E Vaishnavas ficam brigando entre si, e não é nem filosófica, né? Se fosse filosófico, ainda vai lá, porque, como a gente vai ver, né? É uma coisa mais elevada, ficar brigando por besteira, por pessoas que não merecem, né? Ou discutindo. Inclusive, isso é um impedimento a Bhakti, quando a gente viu em outros livros, né? No Padre Chambra,
que um dos impedimentos da Bhakti é você defender temas que não têm nenhuma importância. No máximo, você tem que defender a filosofia, né? Mas não ficar defendendo pontos que não levam a nada. Você, só porque eu quero ter razão naquilo ali, né? Então, isso é muito ruim. Voltando aqui, né? Então, o Vaishnava fica meio... E o Paramahansa Babaji falou assim, ó, nós somos tolos. É o líder, tá? O Paramahansa Babaji é o líder. O que a gente sabe de debate, sobre debate? Nós simplesmente agimos de acordo com o comportamento mostrado pelos Mahajanas, as grandes almas anteriores. Vocês é que são os eruditos. Então, vocês devem recitar as instruções dos Shastras e nós vamos ouvir em silêncio. Trinada pi sumiti na tarora pi sahishnu na mani na manade na kirtani asa da harihi, que é a fórmula de Mahaprabhu, né? A gente tem que ser mais tolerante que uma grama, né? Mais humilde que uma grama, mais tolerante que uma árvore, e dar respeito aos outros e não esperar respeito de outrem. E ele fala que é a única maneira de a gente cantar Sadá Hari, Harihi, né? Cantar os nomes de Hari, Sadá, constantemente, né? Essa é a fórmula de estar sempre cantando os nomes de Krishna. Quando a gente fala cantando, é que tá, o cara está Hare Krishna, toda hora, né? Mas é lendo, né? Adorando. Kirtana quer dizer glorificar. Kirtanya, Sadahari, está glorificando os nomes de Krishna. Então ele fala assim, na boa, fala, poxa, a gente não está interessado nisso, a gente não sabe nada mesmo. Então. O Chudama, ele fala assim, como é que vocês podem agir de acordo com tal afirmação? Vocês estão sob os auspícios da sociedade hindu. E se vocês perpetram essas práticas, ensinamentos que são opostos aos Shastras, o mundo vai colapsar. Nós iremos praticar e pregar, nós iremos praticar e pregar, isso já é uma citação dele, né? Contra os Shastras. E, ao mesmo tempo, vamos clamar que estamos seguindo o caminho dos Mahajanas, né? Que tipo de fala é essa? Então, ele cita, né, uma suposta contradição do Paramahansa Babaji e fala assim, que tipo de afirmação, de fala é essa? Quem é uma Mahajana? Uma pessoa pode ser realmente conhecida como Mahajana somente se seu comportamento e seus ensinamentos estão de acordo com Shastra. Então, agora eu não sei. Ele está falando mal se está elogiando, né? Porque o Paramahansa Babaji, ele está agindo de acordo com Shastra, que ele está sendo tão mais humilde que o outro. Muito legal, né? Bhaktivinoda Thakur é fera. Então, a gente vê nos diálogos, é super interessante. Como antes pareceu que ele estava elogiando e ele estava meio ironizando, e aqui parece que está ironizando e está elogiando. Muito legal. Ok. Como é que pode existir algum benefício para o mundo se simplesmente a gente rotula qualquer um que nós gostamos como Mahaja, né? Então a gente cita, né, Mahaja Noyena Gata Sampantaha. Devemos seguir o caminho dos Mahajanas. As palavras de Chudamani assim, foram intoleráveis aos Vaishnavas, né? Mas por quê? Porque ele estava criticando os Mahajanas, né? E não a eles. Isso é interessante, né? Então eles foram assim, falaram, dá um tempo, a gente vai se reunir, vai ver aquilo, né? O que é que a gente vai fazer. E eles concluíram que, já que os Mahajanas foram acusados de serem falhos, era imperativo que eles refutassem, né, essas afirmações dele, né? O quanto eles tivessem capacidade. Então, bem interessante, né? Eles queriam fugir do debate,
enquanto estava falando deles. Mas quando ele começa a falar dos Maharajas, das autoridades, eu, pô, peraí. Aí já não é com a gente, é com eles. Então a gente tem que defender os Maharajas, né? Como Mahaprabhu, né? Quando Mahaprabhu falava mal de Mahaprabhu, ele não estava nem aí. Quando mexeram com Nityananda Prabhu e Haridas, ele ficou furioso. Falou, vou matar esse cara. Então, isso que é interessante, né? Enquanto é com a gente não deve ficar muito chateado, né? Acontecem umas coisas com a gente, meio chato, mas tem que tolerar. É difícil pra caramba, mas tem que tolerar, né? Agora, quando outro Vaishnava acontece, a gente tem que virar uma fera, né? Como é que Srila Prabhupada falava que nós temos que ser, eu não me lembro agora exatamente, temos que ser como os cordeiros, né, quando é com a gente, mas tem que ser um leão quando é com os Vaishnavas, quando é com Krishna, né? Então, isso é bem interessante que, às vezes, a gente sofre umas coisas, não, às vezes até entre os Vaishnavas mesmo, né? Falam mal da gente, que a gente... Uma vez eu me lembro que o Srila Gurudeva, ele falou que uma das piores coisas é você ser acusado de uma coisa que você não fez. Porém, você tem que ser humilde, porque mesmo que você não tenha feito aquilo ali, se você foi acusado, em alguma vida você fez aquilo ali, né? Então, nessa vida você pode realmente não ter feito, mas em alguma vida você fez. Então, você tem que encarar aquilo ali, ser humilde, né? E seguir adiante. Então, qualquer coisa que aconteça com a gente tem que tentar superar aquilo ali e não fugir, né? Ver aquilo sempre como um ensinamento, né? Mesmo que seja meio bem ruim, é difícil, né? Mas pelo menos a gente tem que pensar assim, né? O Brahma fala isso também, né? Tate no kampansu samiksha mano bhujanevatma kritam. Ele fala assim, que é interessante, ele fala, o Gurudeva faz até uma ressalva, tudo que vem para mim, Brahma fala, eu vejo como arranjo de Krishna. Então, olha que legal. Apesar de, a gente sempre fala, Krishna não pune ninguém, nem dá recompensa material. Não, né? Eu fiz uma ofensa e Krishna vai me matar, né? Na verdade, seria até uma benção, né? Isso é o próprio karma que vai acontecendo isso. Porém, eu tenho que encarar aquilo como se fosse Krishna. Eu me lembro que nesse verso o Gurudeva faz essa ressalva. Não é que Krishna está mandando punição, mas você, do nosso lado, eu tenho que encarar aquilo como uma bênção de Krishna, né? Isso é reação das minhas ações, mas eu não devo ver isso só como uma reação. Eu tenho que encarar isso como uma bênção de Krishna, né? É muito legal. Então, detalhezinhos que fazem uma grande diferença. Então, onde é que está? Ok. Então, eles se reuniram lá, falaram, olha, agora a gente vai ter que, né, tomar uma direção aí. E eles escolheram, falaram assim, que tal, vamos escolher aqui quem vai ser o nosso representante, né? E eles viram que o Pandita Anantadasa Babaji era um erudito em Nyaya Shastra, e ele estava capacitado para conduzir esse debate. Porém, né, depois todo mundo falou assim, vamos botar então o Vaishnava Dasa, que é o do começo da nossa história, o sannyas, que era do Eitavadi, né? Que é bem interessante, que é um treino ainda maior. Tu vê que eles estão botando muito o Vaishnava Dasa para debater ali, que é para treinar ele também. Apesar que ele já é fera, né? Super treinadaço. Então, eles falam, escolher, então vai ser o Vaishnava Dasa, né? O Lahiri Mahachar também estava ali presente, fala assim, o Devi, ele é extremamente orgulhoso, e sua mente ficou muito perturbada no dia que ele
testemunhou o nosso tratamento com Kasi. Então, o Vaishnava Dasa, que foi escolhido para o debate, ele pega, né, no pé, na poeira, pega a poeira dos pés de Paralaxa Babaji Maharaja, põe na sua cabeça e fala assim: eu vou seguir a ordem dos Vaishnavas e vou colocá-la sobre minha cabeça. Ou seja, vai ser minha prioridade. Hoje, o conhecimento que eu sorvi certamente será exitoso. Isso é muito legal também, né? Que ele sabe que ele mesmo não é nada assim, digamos assim. Então, ele depende da poeira dos pés de lótus do Guru. Então, é até interessante que o tempo depois clareou nesse dia e disse que não era um agrupamento pequeno. Tinham mais ou menos, como eu falei, 100 pessoas do lado do Devidasa e 200 aproximadamente do lado dos Vaishnavas. E antes de começar assim o debate, um buquê natural, né, de flores malati caiu na cabeça do Vaishnava. E todo mundo, Haribol, Haribol, Vaishnava. Eles sentiram que aquilo era um sinal, né, da providência. Era um bom sinal. Ele fala, agora a gente entendeu realmente que a misericórdia de Mahaprabhu vai cair sobre o Vaishnava Dasa. E o Tchudama fez assim nas caretas, falou, olha, vai ser preciso mais que flores para me derrotar. Pondo de lado esse assunto, né, o Vaishnava falou assim, esse encontro está tendo lugar em Navaduipa. Né? Porém, isso me lembra uns debates que já aconteceram em Varanasi. Né? Embora eu seja um residente da Bengala, eu passei muitos anos estudando e ensinando em Varanasi e em outros lugares. Então, eu não estou muito acostumado a falar em Bengali. Eu gostaria que fosse em sânscrito. Né? O Tio Damani deu uma tremida nas bases quando eu vi isso, porque ele não sabia sânscrito muito bem. Então, falou, não, olha, vamos falar em Bengala. A gente está na Bengala, vamos falar em Bengala. Né? E o pessoal sentiu que ele ficou meio... Não, o Vaishnava Dasa mandou forte aqui já. Todos puderam entender, né, observando isso, que o Tio Damani ficou já com um pouquinho de medinho. Então, o Tio Damani fez a primeira pergunta. A casta, ela é invariável? Ela é eterna? Ele botou aqui como invariável, né? Não são os hindus e muçulmanos de diferentes castas? Os hindus não se tornam caídos, é um termo comum da gente, por associar-se com os muçulmanos? Sempre que a gente fala caído, quer dizer que você está numa plataforma inferior a que você deveria estar. Patita, em sânscrito, patita. O Vaishnava Dasa respondeu assim, de acordo com o Nyaya Shastra, ou seja, as escrituras que lidam com a lógica, jati é um termo que se refere ao nascimento, né? Então, ele é invariável. Contudo, jati beda vai ser a diferença entre classes, entre castas, mencionadas ali, não se referem à diferença de casta entre seres humanos nascidos em diferentes países. Esse termo refere-se a diferentes espécies, tais quais é encontrado em vaca, entre os animais e os seres humanos. Né? Então, jati, como ele está falando aqui, que foi dito nos Nyaya Shastras, é diferente de espécies de seres. Né? Aí o Tchudama falou, realmente isso é verdade, mas isso não significa que não existe
diferença de casta entre hindus e muçulmanos, tudo bem? Vaishnava Dasa diz assim, sim, existe uma distinção entre as castas, mas esse tipo de jati não é eterno. Né? Esse tipo de casta não é eterno. Os seres humanos têm somente uma casta, ou seja, a casta dos seres humanos, que, nesse caso, significa espécie. Dentro das espécies humanas, muitos diferentes tipos de castas foram inventadas, baseadas na diferença de idioma, país, estilos de vestir-se e cor física. E o Chudamani fala assim, não existe diferença em termos de nascimento? Ou a diferença entre hindus e muçulmanos consiste em nada mais que em roupagem e outras coisas? Vaishnava Dasa. As divas nascem em varnas, né, em castas aí, mais elevadas ou mais baixas, de acordo com o seu karma prévio. Né? E correspondentes, em correspondência com seus varnas, elas são elegíveis a diferentes tipos de trabalhos, que são os quatro, né? O Brahmana, Vaixas, Shudras e Kshatriyas. Todos os outros são antiadya, ou seja, estão fora desse sistema. Então, são considerados de baixa classe. Né? Elas não têm nem classe nesse sentido. Então, quem viu sexta-feira também, a gente sabe dos Varnas e Ashramas, que são que estão de acordo com as leis dos Kshatras, que são feitos para posicionar as pessoas de acordo com o seu karma anterior, para que a pirâmide social ela se mantenha em pé e que isso facilite a nossa busca pela espiritualidade. Né? O sistema de castas, às vezes, ele é supervalorizado e acaba sendo um fim. E a gente sabe, né, lendo aqui, que não é um fim, é um meio para que a sociedade fique mais em paz, mais pacífica, e você tenha condição de buscar a vida espiritual. Nada mais que isso, não ficar preso, eu sou Brahma, eu sou Kshatriya, porque você vai morrer, vai nascer, pode nascer em outra casta. Ou não, pode ser na mesma também. Pode não, nem nascer esse corpo físico, pode ser um animal também. Enfim, então aqui. E o Tio Dharma fala assim, vem cá, mas os muçulmanos, eles não são párias? Eles não estão fora disso aí? Mas, sim, de acordo com Shastras, eles estão fora da jurisdição dos quatro Varnas. Vem cá, então, como é que os muçulmanos e Vaishnavas... Então, desculpa. Então, como é que os muçulmanos podem ser Vaishnavas? Né? Pergunta interessante aqui, de acordo com o que ele pensa. E como é que os Vaishnavas respeitáveis podem ficar na companhia dele? Vaishnavas são aqueles que têm Bhakti pura. E todos os seres humanos são candidatos ao Vaishnava Dharma. Na verdade, o Vaishnavismo ele não está, digamos assim, dentro dessas castas. Né? Ele não está preso a uma casta. Os muçulmanos não são elegíveis a realizar deveres prescritos nessas castas, né? Porque seu nascimento os desqualifica. Contudo, eles têm todo o direito de participar nas práticas de Bhakti. É por isso que a gente fala que a gente não é hindu. Né? Os Vaishnavas não são hindus. Eu me lembro que às vezes vem os indianos lá no templo e eles têm essa onda, assim, meio... Eles têm um orgulho, assim, né? Não ontem até eu estava com a Chitra e isso aconteceu bem interessante. Tinham dois indianos. Né? Um indiano era de uma casta baixa e a gente viu como ele era muito mais humilde. Né? O outro já era uma casta mais alta. A gente vê que ele não era tão humilde assim, né? E nasceu numa cidade sagrada, e a pessoa, não, eu sou Vrajavasi. Às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Né?
O outro já era mais pobre, né? Então ele já era interessante. E é isso que o Mahaprabhu quer ver. Né? O Mahaprabhu está nem aí para casta. Porém, a gente acaba respeitando as regras seculares, né? Para não causar briga, né? Como eles no caso aqui. Né? É bem legal isso. Então, contudo, eles têm todo o direito de participar nas práticas de bhakti que estão além dessas castas. Uma pessoa nunca pode dizer que ele conhece o verdadeiro significado dos shastras até que ele tenha examinado de forma minuciosa as diferenças sutis entre karma, kanda, jnana kanda e bhakti kanda. Nessas 3 sessões que vão lidar com isso aí. O Chudamani fala assim, muito bem. Quando alguém realiza o seu dever prescrito, o coração gradualmente se purifica, de forma que uma pessoa se torna elegível para jnana, né? De karma para jnana. Entre os jnanis, alguns são nirveda brahmavadis, cujo ideal é emergir no Brahman indiferenciado, enquanto outros são Vaishnavas, que aceitam a forma pessoal de Bhagavan, que possui atributos transcendentais, que a gente vai chamar de Shave Vada. De acordo com essa progressão, uma pessoa não pode se tornar um Vaishnava sem primeiro completar a sua elegibilidade para o karma. A gente não concorda com isso, tá? Os muçulmanos não são elegíveis mesmo para realizar os deveres prescritos de karma dentro do sistema Varna, porque eles estão fora de casta. Então, como é que eles podem ser capacitados a fazer bhakti? Beleza? Então, ele está dizendo que como eles nem entram nesse sistema que vai purificá-los para fazer aquilo ali, então eles nem poderiam fazer isso. Isso existe até hoje um pouco lá, talvez bastante na Índia. Né? O próprio Srila Prabhupada, quando ele... É interessante que o pessoal lá de Jagannatha Puri, ele sabe que em Jagannatha Puri tem um templo de Jagannatha que os ocidentais acabam não entrando nesse templo. Né? Eles são proibidos de entrar nesse templo. E o nome de Jagannatha quer dizer o quê? O Senhor do Universo. Né? Então, quando Srila Prabhupada fez o Ratha Yatra no Ocidente, pela primeira vez, uns pandas, que são aqueles caras lá que tomam conta de Jagannatha, eles, né? Ficaram reclamando. Não, você está mostrando Jagannatha para todo mundo, até em outra época, entendeu? Aí Srila Prabhupada falou assim, como é que é o nome mesmo aqui da deidade daqui? Jagannatha, quer dizer o quê? Senhor do Universo. Ele não é Purinata, Orissanata. Ele não é o senhor de Puri, da cidade. Ele não é o senhor de Orissa, do estado. Ele é Jagannatha. É o senhor do universo. Então, o senhor do universo ele tem que estar em Londres, em Nova York, no Brasil, em qualquer lugar. Eles ficaram caladinhos. Não, tropa da fé. Né? Então, eles têm muito essa coisa, né? Acaba diminuindo o conceito da transcendência, restringindo o conceito da transcendência a uma cidade, uma casta. Né? Isso é uma loucura, não tem nada a ver. Né? Cristo não está sujeito ao Deus. Vocês adoram um Deus indiano. Irade, né? Então, o Vaishnava fala assim: os seres humanos que são fora da casta têm todo o direito de praticar bhakti. Todos os shastras aceitam isso. E o próprio Sri Hari Krishna aceita isso e cita um verso do Bhagavad Gita, da Bhagavad Gita, que é interessantemente, são 2 versos depois do que o outro citou. Ó filho de Pritha, mulheres, vaxas, shudras e qualquer pessoa que tem um nascimento baixo, né,
então esse verso aqui é até meio polêmico, que nasceram em famílias pecaminosas podem alcançar o destino supremo por se abrigar em mim. Aqui, a palavra ashritya, ou seja, se abrigar, refere-se a bhakti. Isso também é corroborado pelo Skanda Purana. Ele fala assim, seja uma pessoa brahmana, kshatriya, vaisha ou shudra, ou mesmo um outcast, né, um fora de casta, se ele se abrigou em Vishnu Bhakti, ele é considerado superior a todos os outros. E ele ainda cita o Naradiya Purana, Sapachopi Mahipala Vishnu Bhaktu Dvijadikaha. Ó rei, isso é no Hari Bhakti Vilasa, quer dizer, do Naradiya Purana, mas citado no Hari Bhakti Vilasa. Ó rei, um devoto de Sri Vishnu é melhor mesmo que um Brahmana, mesmo se ele nasceu numa família de Shwapacho. Pacho é comer, comedor, e Shwa é cachorro. Então, mesmo se ele nasceu numa família de comedor de cachorro, que lá na Índia é mal baixaria, né? Enquanto, ou seja, ele... Peraí. De novo. Ó rei, um devoto de Vishnu não é melhor que um Brahmana, mesmo que ele tenha nascido numa família de comedor de cachorro. Enquanto que um Vaishnava, um sannyasi, que é desprovido de Vishnu Bhakti, é pior ainda mesmo que mais perverso que um Chandala. Os Chandala são os bárbaros. Os Chandalas são bárbaros, que não seguem a cultura védica, né? Então, bem interessante isso aqui, né? Mostra a transcendência de Bhakti, né? Não é uma roupa, não é uma região, não é uma família que vai determinar, sim a sua qualificação, a sua devoção, né? Não é idade. Cara, né? Mais tarde a gente vai ver aqui mesmo no Jaiva Dharma, né? Entram duas pessoas, um é casado e outro não é monge, né? Mas ele não é casado também. Mas eles vivem a vida familiar ainda, e eles entram num local e os brahmacharis, né, os monges, tudo, veem que eles dois ficam em pé. Aí ele fala, senta. Ele fala, não, nós não somos nada. Ó, Neida, falou, Neida, Radhesham. Então, eles ficam em pé porque eles estão esperando os outros sentarem. Aí ele fala, não, a gente, muito caidão, a gente está envolvido na vida familiar. E os outros falam assim, aqui a gente não mede por casta, por nada, a gente mede por devoção aqui, né? Mas mesmo assim, eles seguem as leis seculares. Então, a gente tem que ver uma pessoa mais velha. Talvez ele não tenha tanta devoção, mas a gente segue o protocolo secular, muitas vezes, né? Não agitar a mente de ninguém. Então, cara, está mais de 7 metros. Tudo bem, continuar mais um pouquinho. Estudar, mas falei. Você cita muito Shastra como evidência. Porém, é importante ver que o princípio ali, né, que está dentro dessas citações, como é que o nascimento degradado pode ser removido? Será que isso pode ser executado mesmo sem nascer de novo? Né? Então, a gente tem que entender mais ou menos o pensamento deles, que se você nasceu com aquilo ali, você não pode mudar, vai ser aquilo ali para sempre. Beleza? Então, você realmente, materialmente, pode ser para sempre aquilo ali, mas você pode praticar Bhakti. E Bhakti pode mudar também um pouco isso. Então, Vaishnava Dasa fala assim,
o defeito, né, de nascer numa família degradada, ter um nascimento degradado, é o resultado do prarabdha karma, ou seja, das suas ações prévias. E este prarabdha karma pode ser destruído por você cantar o nome de Hari, né? A prova disso é a afirmação do Bhagavata, que fala assim, mesmo uma família, uma pessoa que seja, de novo, comedor de cachorro, pode ser libertado da existência material simplesmente por ouvir o seu santo nome uma vez. Ele cita outro do Bhagavata também. Aqueles que desejam a liberação da matéria, da existência material, não tem outro meio de arrancá-lo pela raiz, né, exceto pelo cantar dos santos nomes de Sri Hari, que santifica mesmo os lugares sagrados, pelo mero toque dos seus pés de lótus. A razão é que, quando uma pessoa realiza Nama Sankirtana, a mente não fica apegado ao karma novamente, enquanto aquele que pratica qualquer outro meio de expiação, a mente fica novamente contaminada pelas qualidades materiais da paixão e da ignorância, já que as tendências para cometer papas, pecados, não são erradicados. Erradicados. Né? Então, o que ele está falando aqui? Que existem métodos de expiação, né, com X, né, claro, que, digamos, você faz alguma coisa, você expia fazendo um sacrifício, pereréu, né, você se livra daquela reação. Mas o desejo de fazer alguma coisa, ele não acaba. Né? Por quê? Porque são dois processos materiais. Né? E como a gente sempre fala que matéria gera matéria, guna gera guna. Nirguna gera nirguna. Então, tem certos processos védicos que você, digamos, você matou alguém, um exemplo. Aí você não quer receber a reação desse ato. Aí você faz um sacrifício védico para que aquilo possa ser contra-atacado. Porém, o desejo de realizar algo, ele vai permanecer ali em você. Ele não acaba aquilo ali. Né? Já diz que em Bhakti, como é da sua natureza, né, você restabelece seu status quo, que é de não fazer essas coisas, você redesperta aquilo ali, sua natureza ela acorda de novo, e como a sua natureza é não fazer essas coisas, aí que tem a solução, né? Senão outro você só posterga. É como um remédio que tira a dor, mas o mal continua ali, né? Beleza? Então ele cita outra ainda, de novo, comedor de cachorro aqui, tá? Demais, aqui, né? Que é no 3, Bata Shopacho Tugaria. Né? O que mais... a tradução do verso, né? O que mais pode ser dito sobre a grandeza de uma pessoa que canta os santos nomes de Sri Hari? Hari, Hari. Uma pessoa cuja língua pronuncia os seus santos nomes é superior a todos, mesmo se ele tenha nascido numa família de comedor de cachorro. O seu status bramânico já foi estabelecido em seu nascimento prévio. Aquelas divas afortunadas que cantam Sri Nama já se submeteram a austeridades, já realizaram sacrifícios de fogo, banharam-se em lugares sagrados, seguiram as regras da conduta apropriada, estudaram completamente os Vedas. Isso é muito legal. Que diz que quem canta constantemente, né, Harinama, quem está seguindo aquilo ali, ele já entendeu tudo dos Vedas. Pode parecer que não. Né? Tu vê que às vezes tem um Vaishnava que não sabe nem ler. Mas já entendeu tudo, porque ele entendeu a meta de tudo. E às vezes o outro estuda e não entende, não se entrega. Então, como a meta é se entregar, o cara já entendeu tudo. Na verdade, não precisa mais ler nada.
Ele canta constantemente, tem fé absoluta em Hari, e mesmo assim, você vê que tem várias histórias que a pessoa às vezes não sabe nem ler, e o Shastra sai da boca dele, né? Ou seja, a própria natureza espiritual falando ali. É óbvio que a gente tem que estudar, fazer tudo aquilo ali, a gente está nesse nível. Mas, como está afirmado aqui, Gurudeva falava assim que o relógio do mundo material começa a andar para trás quando você começa a cantar um Harinama constantemente. Assim, né? Ou seja, a nossa vida, né, eles fazem essa analogia que é o relógio que nunca para, que está andando sempre para frente, o tempo está passando. Quando você canta, diz que o tempo da sua existência nesse mundo já começou a acabar, está retrocedendo. Já está retrocedendo. Legal, né? Aí o Damani fala assim, então, por que que um Chandala, esse outcast, né, esse fora de casta, que canta Harinama, ele é barrado de realizar sacrifícios e outras atividades brahmânicas? O cara ainda não entendeu muito bem, né? Uma pessoa deve nascer numa família brahmânica para realizar certos sacrifícios e outras atividades. E mesmo que uma pessoa nasce numa família de Brahmana, tem que ser purificado pela cerimônia do cordão sagrado, antes de ser elegível a fazer os deveres de um Brahmana. Similarmente, um Chandala pode se tornar purificado por aceitar Harinama, mas ainda assim ele não está elegível a realizar sacrifícios até que ele adquire o nascimento como uma família bramânica. Contudo, ele pode fazer todos os angas de Bhakti, todos os membros de Bhakti, que são infinitamente maiores que esses sacrifícios, né? Então, o que está acontecendo aqui? Mesmo que você não nasça numa família elevada, assim, de Brahma, Pererão, você pode fazer as práticas de Bhakti. De novo, por isso que a gente não é hindu. O pessoal fala, hindu, não é hindu, né? A gente segue, tem várias coisas similares, obviamente a gente não é hindu, a gente não tem esse pensamento. Na verdade, isso que hindu não existe, né? Então, o que é que acontece? A gente pode ser um Vaishnava, a pessoa pode ser um Vaishnava, seguir as coisas Vaishnava, mas como não nasceu numa família de Brahmana, ele não está apto a seguir aquelas regras dos Brahmanas. Não tem nenhum problema. Que diz que o Harinama, justamente, como é o fim dos Vedas, como é a meta de todos esses sacrifícios, né? Por que você faz sacrifício ali? A meta é adorar a Vishnu, se entregar a Vishnu, a Krishna. Se você fica preso àquilo ali, não, eu nasci Brahmana, só eu que posso fazer aquilo ali, só eu que posso decorar aquilo ali, mas você não se entregou, não vale nada. Então, ele está preso ainda àquela coisa formal, né? Tem até no judaísmo, hoje em dia não sei se já mudou, acho que já citei aqui, não sei, pelo menos antigamente, para você ser um judeu, você teria que nascer num ventre de uma judia. Senão você não existia, hoje eu acho que já mudou, não existia conversão em judeu. Você não é, nasci não judeu, me torno judeu. É isso aí, é a mesma coisa, né? Ou seja, é uma coisa baseada na matéria, num conceito material, né? A deturpação do entendimento dos Shastras. E a gente vai acabando por aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, não sei. Aí é bem interessante para a gente entender esse conceito de sociedade da ideia. Haribo, Radhe. Haribo. Hare Krishna. Diga. Jai Prabhu, minhas experiências, muito obrigado. Nada. Queria só fazer um comentário que
quanto assim, a, nós temos a Cira Prabhupada que ele decide dos devotos restaurarem o Varnashram Dharma. E, de certa forma, isso é positivo, né? Porque realmente traz um impacto de organização, de modo da bondade, uma preocupação assim de trazer um benefício social em termos de situar as pessoas, né? Ajuda a organizar melhor, mas, por outro lado, ele também cria essa, às vezes, ajuda a fomentar um defeito dos devotos se apegarem à formalidade, essência, né, do que o Prabhu está falando agora, né, de como que Bhakti independe de Varna, né. Como é material, né? Então, o Varnashram é material, ele sempre tem essa dualidade. A pessoa pode ficar muito... Aqui entre a gente, né? Às vezes a pessoa, eu já vi pessoas assim, eu sou discípulo de Srila Prabhupada, e querendo uma honra, só que ele não estava agindo como um discípulo de Prabhupada, né? Então, secularmente, a gente presta reverência à pessoa, mas, né, o discípulo de Prabhupada é aquele que age de acordo, né, com as regras da Prabhupada, ou de Gurudeva, ou de qualquer guru autêntico. Você não pode exigir um respeito porque é mais velho. Estou aqui há 40 anos, quem você é? Né? Ou, sou discípulo do mestre do seu mestre. Não, né? Você tem que agir de acordo com o seu mestre, tem que honrar seu mestre. E quem honra o mestre não exige esse respeito. Ele é respeitado naturalmente, porque o outro vai dizer, pô, cara é fera, né? Um devoto dedicado, assim por diante. Mesmo que talvez o mestre dele não seja tão poderoso quanto o mestre do outro, né? Talvez não seja tão puro, mas se ele está agindo melhor, quem é melhor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de ser superior, né? De prestígio. Eu sou assim, eu sou assado. É muito perigoso, né? Mas é óbvio que o Varnashram Dharma é bom, sem dúvida, né? Mas não é a meta dos Vaishnavas estabelecer isso, né? Isso é só um adendo, né? Para que as coisas realmente possam fluir melhor. Digamos, se a gente tivesse uma sociedade Varnashram Dharma, teoricamente era muito melhor. Porque tem um respeito. Vê que mesmo entre eles, como tem um respeito, um não concordando com o outro, né? O próprio filho, né? Ele não concorda, quer tirar o pai, mas ele não vai lá e dá uns tapão no pai. Fala impropérios para o pai. Ele trata o pai bem. Ele tem um respeito, ele cai aos pés do pai, né? É bem legal. Então, é um debate de alto nível, de educação. Ninguém fica brigando, xingando o líder ali. Mas tem um respeito, né? Isso é legal. Isso é uma característica do Varnashram Dharma. Mas é só tomar cuidado para não ficar preso, né? Isso aí. Tem pessoas que falam, a meta de Srila Prabhupada vai instalar o Varnashram Dharma, transformar em Brahmanas. Na verdade, ele quer transformar em Vaishnavas. Né? Qualquer Vaishnava puro, ele quer transformar a gente em Vaishnava. Eu não sei se o Prabhu ali queria falar alguma coisa, mas eu acho que o microfone dele não estava bom. Teve umas interferências, o Lokanatha. Jai Prabhu, Haribo. só queria agradecer mais uma vez, Prabhu, só isso. Haribo. Haribo, obrigado. Então é isso, gente. Vamos nos despedindo. E quarta-feira, Govardhana Puja. Muito legal, hein? Vai ser festança. Todo mundo comemora, ou nos seus templos, né? Ou em casa, se não puder, se não tiver outro Vaishnava, que é bem legal. Govardhana Puja é bem interessante. Quem já foi em Govardhana é muito mística. As cavernas onde Radha e Krishna se encontravam. É muito bacana. Então é isso aí. Radhe, Radhe, muito obrigado. E nos Obrigado, encontraremos Prabhu.
Na segunda que vem, se Deus quiser. Boa semana aí, bom. Igualmente. Bom Vardhan Puja, Hare Krishna. Radhe.